Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical através de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que sejamos, ilumina nossas mentes e corações. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema da lição de hoje é a igreja fora da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, organismo vivo, chamada a viver em comunidade, para congregar e adorar a Deus, é também convocada a sair para fora do templo e resplandecer como luzeiro neste mundo. Filipenses 2,15. Nessa lição vamos falar um pouco sobre esse chamado específico da igreja. Irmãos e irmãs, nós que fazemos parte da igreja de Jesus, nós somos chamados para vivermos tanto dentro como fora da igreja. No espaço onde a igreja, seres humanos congregam, é onde elas se alimentam, aprendem, para que depois possam sair e praticar, testemunhar, realizar a sua tarefa de encontro às pessoas, de encontro ao mundo enfermo que precisa da ação de Deus. E Deus conta conosco. Deus conta com a sua igreja terrena, da qual nós fazemos parte. Fundamento bíblico. Os capítulos finais da Epístola de Paulo aos Romanos, 12, 1 a 15, 13, apresentam recomendações sobre o modo de viver em comunidade, tais como os que dizem respeito às relações de fraternidade e de justiça dentro e fora da igreja. Nesses capítulos, o apóstolo convoca a igreja a viver sua fé com uma boa consciência cristã e amor, não somente dentro da comunidade cristã, 12, 3 a 21, 14, de 1 a 15, e 13, como também na sociedade, 13, 7 a 9. O papel da igreja na face da terra é um papel social, na qual nós devemos ser bênçãos de Deus, instrumentos para apregoar as boas novas da salvação, darmos testemunhos, viver. O nosso papel como membros da igreja terrena de Jesus é levar a salvação e as boas novas de Cristo Jesus a todas as pessoas, todas as nações. É o nosso compromisso, o nosso serviço. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas pensam assim. Aquela era uma comunidade que estava sendo desafiada a compreender a necessidade de olhar para além dos seus muros. Muito embora o apóstolo Paulo tenha apresentado elogios à igreja de Roma, no início da epístola, versículo 1:8, ela ainda não era uma comunidade ideal. O que observamos aqui? Que havia uma comunidade, mesmo assim essa comunidade tinha problemas. A igreja terrena de Jesus ela é formada por seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores. A igreja pura, sem problemas, é a gloriosa, a do futuro por vir. Nesse momento, qualquer igreja, qualquer segmento da igreja tradicional, pentecostal ou neopentecostal, tem problemas, porque são formados por seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores, em que cada um tem o seu entendimento, o seu pensamento, e muitos querem fazer o que acham que é correto, certo, e acabam desmerecendo a outros. As palavras apresentadas por Paulo nesses dois primeiros versículos do capítulo 12 são o resultado de toda a orientação feita nos capítulos anteriores, em que o apóstolo apresenta a antiga condição humana, ainda sob o domínio do pecado, 1:18 a 2:11, 3:9 a 19, e a graça de Deus revelada em Cristo, 1:16 e 17, 3:21 a 26, para a justificação pela fé, 3:26 a 30, 4, de 1 a 5 até 11. Observamos aqui então Paulo preocupado com essa igreja lá em Roma, sobre como ela deveria viver, como ela deveria praticar. Era uma igreja que precisava de instrução, preparo, capacitação para que pudesse servir com um ministério mais específico, abençoador, que vá de encontro às ovelhas que sofreu naquela época, como hoje também, que é o nosso papel como membros da igreja. Agora no capítulo 12, Paulo vem conscientizar o povo cristão
de Roma de que é hora de viver essa fé também do lado de fora da igreja. A exortação, no capítulo 12, nasce da necessidade, a fé, ou seja, a fé é uma necessidade que precisa tomar corpo. Não basta que se exponha teoricamente o agir salvífico de Deus e todas as suas consequências, como Paulo fez nos primeiros capítulos de sua carta aos Romanos. É necessário que a compaixão de Deus deixe de ser apenas doutrina e se torne realidade, que possibilite novas perspectivas de vida para o indivíduo e crie condições para a vida em comunidade. O que Paulo pede é que nós não façamos isso, mas possamos falar. Não ficarmos quietas, mas falar, apregoar as boas novas da salvação. Não apenas da fala, mas também atos e atitudes. Era necessário uma mudança nessa igreja, lá em Roma, como sempre é necessário. A igreja sempre está mudando, porque é uma igreja viva, é um organismo vivo, que vai mudando no decorrer dos séculos, vai se tornando sempre nova, se renovando. Esse é o papel da igreja terrena de Jesus, renovar e trazer renovação de vida para as pessoas, para a humanidade. Ao despertar a igreja com as palavras, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o apóstolo estava não somente apontando para uma realidade social negativa, presente naquele tempo, mas procurava, além de esclarecer, unir fé com realidade. Era necessário agora entender a sociedade como parte da missão de Deus. Ou seja, a preocupação dele é que a igreja entendesse que a sociedade precisa de nós. Não apenas das nossas mãos, mas também da nossa boca, nosso ouvir, nossas mãos, todo o nosso corpo, colocado a serviço da igreja. Assim, a igreja precisava entender que a sociedade da época, corrupta, problemática, enferma, precisava da missão de Deus, da providência divina, das boas novas da aceitação de Jesus em suas vidas. Palavra que ilumina a vida. Uma comunidade que é igreja, também fora da igreja, é o ideal de Deus para nós. Nosso compromisso de fé precisa ir para além de nossa própria comunidade. É preciso enxergar que na sociedade sempre surgem problemas, crises e desafios, e eles se tornam oportunidades que Deus concede à igreja para testemunhar seu amor e graça através do serviço cristão e do exercício de uma cidadania plena. Assim, irmãos e irmãs, nós que fazemos parte de uma igreja, comunidade de fé, Deus conta conosco para que possamos viver não apenas dentro dos templos, mas também viver fora dos templos. E viver fora dos templos não é nós recebemos as cargas que são trazidas pelo mundo e nós incorporarmos todas essas cargas, mas devemos ser bênçãos, instrumentos de Deus. Devemos buscar mudanças que venham afetar a humanidade de forma positiva, harmônica, para que haja uma mudança, uma renovação na sociedade, no mundo, através do amor de Deus. Para que a corrupção humana deixe de vitimar tanta gente hoje. A corrupção humana, através de seus vários braços danosos, prejudiciais, tem prejudicado muito a igreja, trazido muito sofrimento. Cremos que a missão acontece na promoção da vida e do trabalho. Para que haja vida, são necessários comunhão e reconciliação com Deus e com o próximo, direito à terra, habitação, alimentação, valorização da família, saúde, educação, lazer, participação na vida comunitária, política e artística e preservação da natureza. Atos 2:42, 2 Coríntios 5, 18 a 20, João 10:10, 15 e 11, 1 João 1:7. Para que haja trabalho, é necessário haver humanização do trabalho, melhor distribuição de riqueza, organização e proteção do trabalhador, segurança, valorização, oportunidade de salários e empregos para todos. Êxodo 23, 12 e 13, Jeremias 23, 12, Levítico 19, 13 e 14, 25, 35 a 38, Deuteronômio 24, 14 e 15, Salmo 72. Ou seja, o Deus que nós servimos e buscamos servir, Ele deseja que a humanidade viva em paz, em harmonia, que haja mudança,
que todas as pessoas sejam valorizadas, preparadas, que haja um respeito ao próximo, e não o que tem acontecido hoje, quando as pessoas que são muito privilegiadas acabam excluindo, marginalizando as que são menos privilegiadas. O egoísmo hoje, no decorrer dos séculos, tem sido uma realidade triste. Tem ocorrido toda forma de violência contra o ser humano, porque sempre há quem quer se dar bem, usa de segundas intenções para conseguir seus objetivos. Pessoas, infelizmente, que têm mais o egoísmo, o hedonismo em sua vida, do que o respeito pelo ser humano, pela humanidade. Isso tem trazido graves consequências para a humanidade no decorrer dos séculos. Deus conta conosco, irmãos e irmãs, para que possamos valorizar todas essas áreas que são importantes na vida do ser humano. Como nós vimos aqui, a família é importante, a saúde, a educação, o lazer, a política, a artística, vida comunitária, preservação da natureza, tudo isso é importante e deve fazer parte da nossa missão como Igreja de Jesus na face da terra. Assim percebemos o vasto campo em que a Igreja pode atuar e servir, impulsionada pelo mover do Espírito, manifestando através do comprometimento social o amor e misericórdia divinos. Como Igreja de Cristo, precisamos valorizar todas as iniciativas que promovem a vida e, para isso, algumas ações são necessárias. Irmãos e irmãs, é uma grande verdade. Da mesma forma que Jesus agiu em sua época, visando o ser humano, pessoas que sofriam, observando Jesus ali, socorrendo, curando pessoas com deficiências físicas, que sofriam problemas sentimentais, emocionais, espirituais, ele foi de encontro a essas pessoas. Hoje não deve ser diferente. A igreja deve ter esse papel social, ir de encontro ao mundo, à sociedade, através de ações para promover a dignidade humana, promover as pessoas, os seres humanos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele valoriza. Claro que há pessoas que desejam seguir seus próprios caminhos e vivem na corrupção humana, deixam a corrupção humana trazer prejuízo à sua vida e para terceiros, para o próximo, para o mundo e para a sociedade. Assim, conhecer o bairro, a cidade, o campo, o país, o continente, o mundo e os acontecimentos que o envolvem, isso é muito importante, porque é onde ocorrem consequências danosas. Isso inclui conhecer a maneira como as pessoas vivem e se organizam, são governadas e participam politicamente, e como isso pode ajudar ou atrapalhar a manifestação da vida abundante. Nós devemos, irmãos e irmãs, meditar na Bíblia, estudar, sim, constantemente, mas devemos também acompanhar os noticiários, saber o que está acontecendo no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja local, no bairro onde nós estamos incluídos como igreja local. Nós precisamos conhecer para, assim, ter as nossas ações definidas. Não adianta a gente planejar alguma coisa que não tem importância nenhuma. Nós precisamos saber o que é necessário no local para sermos bênçãos e instrumentos de Deus. Assim, devemos apoiar todas as iniciativas que preservem e valorizam a vida humana. 1 Samuel 2, 1 a 10, Lucas 1, 46 e 55. Denunciar por palavras e pela prática todas as formas e instrumentos que oprimem e destroem a vida humana. Salmo 42, de 1 a 9, 49, de 1 a 6, 50, 13, 53, 1 a 2, 82, Isaías 1, 17, 58, 6 a 7, 61, de 1 a 3, 65, 20 a 23, Tiago 5, 1 a 6. Assim, irmãos, nós temos vários textos bíblicos que nos ajudam, nos apoiam, trazem um momento de reflexão para nós de que nós temos um compromisso que é preservar a fauna e a flora, preservar esse mundo, porque dependem dela a existência da humanidade. Se nós não nos preocuparmos hoje, agora, com o nosso mundo, não haverá mundo para nossos descendentes posteriores. Por isso, o desejo de Deus é salvar não apenas o ser humano, mas toda a sua criação. E quando nós vamos na direção contrária, estamos destruindo.
a corrupção humana em todo o mundo tem acabado com famílias, com seres humanos, com a fauna, com a flora, tem trazido um grande problema, consequências danosas para todas as pessoas, todos os povos, e devemos tomar cuidado. Devemos fazer a nossa parte, mesmo que seja pouco, devemos fazer algo, devemos começar. Nosso compromisso com Deus da vida se manifesta no estilo de vida que pregamos e vivemos. Nossa comunidade local não pode ser uma realidade à parte, isolada da sociedade e de seus problemas. Pelo contrário, é juntamente assumindo um compromisso com a sociedade e anunciando com palavras e obras o poder transformador de Cristo, que a vida cristã torna-se um referencial para as mudanças que a sociedade necessita. Deus conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos, a sociedade em que vivemos, o mundo, a nação. Deus conta com a nossa participação, que seja uma participação saudável, harmônica, justa, e que não haja corrupção, maldade, segundas intenções, atitudes com segundas intenções que venham mais trazer mal do que bem. Deus conta conosco, meus irmãos e irmãos. Deus conta com a sua igreja terrena na face da terra. Não importando sendo tradicional, pentecostal ou neopentecostal. Deus conta conosco. Conclusão: para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos continuar nos apresentando a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, 1-2. Aceitando ser agentes de transformação desse mundo cheio de dor, crueldade, violência e injustiças. É o que tem acontecido, irmãos e irmãs. Quando nós observamos os noticiários de manhã, à tarde e à noite, todos os meios existentes, observamos que a humanidade está sofrendo. Violência, corrupção humana em todo o mundo tem trazido sofrimento, dor a famílias, povos e pessoas. E isso é ruim, é prejudicial. Deus se entristece com isso pelo caminho que a humanidade está traçando, pelo caminho que a humanidade está se colocando, um caminho perigoso. E Deus conta conosco. O mínimo que pudermos fazer para mudar esse mundo para melhor será maravilhoso, será uma bênção em Cristo Jesus. Somos conclamados e conclamadas, enquanto participantes do reino de Deus, a não continuar acomodados e acomodadas, mas a sair, agir e anunciar que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. João 10, 10. Jesus conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos, para que possamos não ficar acomodados, passivos, inativos, mas sermos pessoas ativas, pessoas que depois de aprenderem, se alimentarem em atividades culticas, irem para o mundo e serem bênçãos, sal da terra e luz do mundo. Fazer a nossa parte, mesmo que não possamos fazer muito pelos limites que temos, mas o mínimo que nós fizermos será grande para o reino de Deus. Porque Deus quer salvar toda a humanidade, todo mundo, e Ele conta conosco, com o nosso testemunho, com as boas novas que possamos ministrar com palavras, com a vida que nós levamos. Deus conta conosco. Não será fácil, mas também não é difícil e nem impossível. Assim, Jesus nos chamou para anunciar. O seu ID tem a ver com isso. Assim, a igreja terrena de Jesus não pode ficar apenas nas quatro paredes do templo. Ela tem que sair para fora. Tem que ir onde está o ser humano, que tanto precisam de Deus, precisam de socorro, precisam de uma intervenção. E Deus conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos. Temos aqui algumas questões para serem respondidas em casa ou em outro local, e assim, havendo dúvidas, nos comunique para que possamos partilhar e aprendermos mutuamente. O que temos feito como igreja para promover transformações em nossa sociedade? E o que Deus está nos chamando a fazer? Vamos refletir sobre isso, vamos responder e vamos aprender e compartilhar. Deus conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos. E assim agradeçamos a Deus através de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua bênção, a Tua mão santa, a Tua mão de poder. No nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.